professor! Meu nome é Michele e esse é o Conselho de Classe, o podcast, o seu podcast de educação. Bom, aqui é um espaço para a gente compartilhar práticas pedagógicas e conhecimento. E esse episódio 5 é, na verdade, uma continuação do episódio 4. No episódio 4 a gente falou um pouquinho de inteligência artificial e hoje nós vamos falar sobre tecnologia na educação. Confesso que esse é um tema que eu sou muito interessada por tecnologia na educação, até porque toda a minha formação e toda a minha construção aí de empresa, minha construção de trajetória acadêmica mesmo, foi a partir do uso de tecnologias na educação para aprimorar o aprendizado dos estudantes. Bom, hoje, para dar um panorama geral, o que a gente tem de tecnologia nas escolas? As redes públicas, de educação, o uso de plataformas. E aí, eu quero chamar a atenção para algumas notícias que vêm sendo veiculadas, notícias infelizmente não muito boas, sobre essa questão do uso da plataforma como ferramenta de gestão, de monitoramento e de controle da aprendizagem dos estudantes. Mas o que acontece? Nós, professores, estamos ficando um pouco sufocados com essa coisa de plataforma. Por quê? Porque a gente sabe que a tecnologia ela é uma aliada e ela é um suporte dentro do processo educacional e que sim, tem todos os méritos, essas plataformas que são adaptativas, que são gamificadas, que ajudam ali os professores a entender quais são as fragilidades dos alunos e para aí poder trabalhar nessa intervenção da fragilidade, mas a gente não pode perder de vista que essa cobrança em cima desse monitoramento, e aí monitoramento é de dados, e aí estudante e professor viram um dado, e aí esses dados eles são empurrados goela abaixo da gente, e aí a cobrança e o acesso dos alunos à plataforma, e eles concluam as atividades daí com uma promessa de que a gente garante que se o aluno cumpriu a atividade, ele vai se desenvolver, vai desenvolver as habilidades, é muito complicado. E tem levado professores, inclusive, a infarto, a AVC, a morte dentro das escolas. Toda a repercussão daquela professora que morreu quando foi chamada pela gestão da escola para falar sobre o acesso dos estudantes a essas plataformas e sobre os resultados dos mesmos. E assim, a gente está sufocado, mas e por que acontece esse sufocamento? Porque há uma grande expectativa dentro da plataforma e que a plataforma em si, gente, ela não é ela que vai trazer a aprendizagem para o estudante. A plataforma, ela é uma forma de monitoramento, de entender a lacuna de aprendizagem, mas a gente tem que deixar o professor trabalhar, tá? E aí, assim, não dá pra ficar só na plataforma. Só na plataforma não garante aprendizagem. A plataforma, ela monitora. No caso da nossa, que a gente desenvolve aqui na empresa, ela monitora também, mas ela já tem dentro dela a intervenção. E essa intervenção ela é customizada pelo professor. Por quê? Porque é ele que decide ali, dentro da sua liberdade, dentro do seu plano de ensino, dentro da BNCC, qual é a forma em que aquela habilidade ela vai ser superada, porque os alunos não são só números, eles têm particularidades e muitas vezes o professor ele sabe do que seu aluno precisa, do tipo de texto que ele vai apresentar para esse aluno. Então a gente não pode jogar tudo nas costas de uma plataforma e depois jogar tudo na conta do professor. Tá? Então, nesse sentido, eu faço esse grande parênteses aí sobre plataforma, porque a gente precisa pensar qual é o tipo de plataforma que está sendo adquirido pelas redes de educação. O que essa plataforma está prometendo? O que ela está entregando? Ela dá liberdade para o professor customizar as atividades que são preparadas? E se não dá, qual é o resultado disso? Qual a implicação dessa tirada de liberdade, dessa cessação aí, dessa aniquilação do poder do professor aí, de customizar a sua aula e de mesclar a sua prática pedagógica com a atividade
Então, a que custo isso? Já que a gente tem redes que não pensam no professor, só pensam no aluno. E para o aluno, como que tá ficando isso? Porque, gente, a gente entra no descrédito. Poxa, o aluno tá ali também. Vamos colocar no lugar do aluno. Você tá ali dizendo pro aluno que se ele fizer aquelas atividades ali, ele vai aprender o conteúdo. E no final ele não aprende. Então você também não tá cumprindo a promessa nem pro menino, tá? E também recursos multimídia, a gente coloca o nosso importantíssimo projetor, né, que é um recurso que eu vejo que muitos professores usam e nos ajudam pra caramba, tá? Na hora, uma figura para usar para aula, projetar um texto mesmo, discutir com os alunos. E é interessante que a gente projeta na lousa e a gente pode riscar, e eu adoro riscar, né? Riscar, enfim, e ir trabalhando com os estudantes. Bom, outras coisas importantes que tem a ver com a tecnologia na educação é a gamificação e os elementos de jogo. E isso, como ferramenta, né, tecnológica, dentro do processo educacional é muito interessante. Por quê? Tá na moda a tal da gamificação. Aí tem várias empresas que desenvolvem produtos aí para que o professor utilize em sala de aula, utilizando a gamificação. Então, ranking, quiz, enfim, jogo de pergunta e resposta, de montar, enfim, várias formas de trabalhar aí conteúdo de revisão, principalmente, e de verificação de conteúdo também. Bom, dá até para avaliar, né? Dá até para avaliar usando a gamificação. Só que você sabia, professor, que você não precisa necessariamente de recursos de tecnologia, ou se você tiver recursos, você não precisa exatamente de um jogo para levar para a sala. Você pode transformar o seu conteúdo a partir da utilização de elementos de jogo. Como assim? Você pode criar um sistema de pontos na sala, você pode criar um sistema de ranking, você pode criar um sistema de recompensa, em que os alunos eles vão cumprindo determinadas tarefas e eles vão avançando de nível, tá? Então você pode criar nas suas aulas mecanismos, né? Você pode criar processos dentro da sala de aula que utilize elementos de jogo, mas que não tenham necessariamente o jogo e a gamificação. Então são coisas diferentes. Uma coisa é você você utilizar jogos educacionais, e outras coisas é você transformar o seu conteúdo com elementos de jogo, tá? É como se você pegasse só as coisas mais importantes que funcionam nos jogos, ou a lógica dos jogos, e aplicasse no seu conteúdo. E o que a gente consegue com esse tipo de utilização, com esse tipo de recurso dentro da sala de aula? A gente consegue interatividade, a gente consegue o protagonismo do estudante, a gente consegue o engajamento, a gente consegue personalizar algumas atividades utilizando, né, a tecnologia, a gente consegue criar as chamadas habilidades digitais, e aí eu faço um parênteses muito importante sobre isso, porque a gente diz que essa geração que está agora na escola é a geração dos nativos digitais. Pois bem, esses nativos digitais, eles sabem fazer muita coisa na internet. Coisa errada, coisa nas redes sociais, e acabou. E jogar. Coisa errada, rede social e jogar. Só essas coisas. Pede o abençoado para criar um post do Instagram, mas não com a foto dele colocando a mão. Pede para ele criar um post sobre algum conteúdo de sala. Pede para ele escrever uma redação lá nos editores de texto online que a gente tem aí, né, nas gigantes aí, Google, enfim, né, nos workspaces aí por aí. Pede para criar um gráfico a partir de uma planilha. Não sabe. Então, assim, a gente tem nativos digitais, eu gosto de dizer que a gente tem nativos digitais que estão surfando na internet, mas não estão navegando. Como assim? Surfar é algo divertido, é algo prazeroso, e os alunos só sabem utilizar as coisas que dão prazer e descargas de dopamina na internet. Agora, se você pedir para navegar, olha o significado de navegar.
ir de um ponto até o outro, de forma pensada, planejada, seguindo instruções, construindo o caminho, ou seja, tarefas que são mais complexas, que vão auxiliar no seu próprio aprendizado, eles não sabem fazer. Então, nossos estudantes, eles não estão navegando na internet, eles estão só surfando, porque eles só estão achando a parte divertida do processo. Eles não estão utilizando aquilo para potencializar o seu aprendizado ou como estratégia de aprendizado, tá? E isso cabe também um pouco a nós mostrar esse caminho possível, né? E também a gente sabe que tecnologia na educação ajuda a gente a otimizar processo, porém, em alguns casos, fazem a gente ficar muito mais trabalhar com burocracia do que mesmo com o que importa, né? Que é o planejamento estratégico de como a gente vai desenvolver habilidades em sala de aula. Bom, também precisamos dizer que a tecnologia na sala de aula, ela também nos ajuda a trazer ferramentas de colaboração, né? E aí, quando a gente pensa nisso tudo de benefício, quais são os desafios que a gente tem quando a gente fala em tecnologia na sala de aula? Então, a gente tem um problema de infraestrutura. É claro que tem havido um esforço aí para que as redes, elas passem, né? Está havendo um forte investimento dentro de tecnologia, infraestrutura nas escolas, mas ainda falta muito. Muito chão para chegar. Nós temos no Brasil mais de quase 6 mil municípios. E assim, a gente não tem município, né? A gente ainda tem município que não tem internet nas escolas, que não tem saneamento básico, não tem, enfim, né? Essa questão da infraestrutura que é muito importante e a internet de qualidade. Bom, outro desafio gigante é a capacitação de professores, né? Então a gente tem uma falha no sentido de ter capacitação de professores que mostrem na prática como a gente vai utilizar a tecnologia para potencializar. O que a gente faz na sala e usa a tecnologia é muito a gente mesmo pesquisando, pegando um exemplo com um colega, pegando com um amigo ali e tentando aprender e tentando fazer acontecer. E a integração com prática pedagógica. Então, tem muita gente que ainda vê a ferramenta, é legal, é bonita, funciona, mas não consegue integrar com o seu conteúdo. E aí eu fico o convite para vocês, né, diante desse desafio aí. Se você é secretário de educação e você quer potencializar os resultados do IDEB, nós temos formações docentes, workshops, nós temos palestra e assessoria pedagógica que trata de metodologias inovativas da aprendizagem. Então, se você quer que a sua rede ela seja, né, pioneira na inovação, que ela trabalhe a inovação desde a secretaria até lá na sala de aula, até lá na ponta, você pode contar com a gente, ou se você é professor e deseja aprimorar e tornar a sua experiência de prática de sala de aula uma experiência inovadora, com metodologias ativas, nós também temos cursos e workshops direcionados para essa temática. Então, para isso, convido a vocês para visitarem nosso site www.profexperience.com.br e escreva pra gente, fala o que você tem feito aí, qual a sua dificuldade, precisa de ajuda, quer dar uma dica de alguma ferramenta digital que é muito interessante. Confira aí, escreva pra gente nas nossas redes sociais, nos comentários do YouTube ou aqui no principal agregador de podcast. Bom, eu espero o seu comentário e te vejo no próximo episódio.